Boa tarde, pessoal. Alguns recadinhos antes da gente iniciar a sua programação da tarde. Nós temos lista de presença por período desde ontem de manhã. Precisamos que as pessoas assinem essas listas porque são certificados separados. Lembra que a gente precisa dos certificados, né? Nós temos também avaliação por dia do seminário. Ontem nós tivemos no final um QR Code para avaliação. Precisamos que sejam respondidas essas avaliações. Não completamos nosso quórum de avaliações do dia de ontem. Então, se alguém não tem esse link, pede aqui, ó, a Grace, ela manda para vocês no individual ou tá no grupo lá do INF, tá? Nós teremos hoje, novamente, uma nova avaliação. Então, outro QR Code que vai ser lançado, tá bom? Então, dando início às atividades da tarde do segundo dia de recepção dos ingressos do PPGC, neste momento teremos uma palestra formativa dedicada ao cuidado com a saúde mental e o equilíbrio emocional durante a vida acadêmica. O tema da palestra é saúde mental, inteligência emocional e vida acadêmica na pós-graduação. Para conduzir essa conversa, nós convidamos o psicólogo Luiz Eduardo Nolasco para conversar com a gente. Ele é bacharel em psicologia pelo UFMS, tem residência uniprofissional de psicologia clínica pela UFMS e atualmente é mestrando de psicologia pela UFMS. Então, além de tratar das questões emocionais, ele também participa de todo esse processo acadêmico como nós, né? E vai nos ensinar aí como a gente sobrevive a tudo isso, tá? Seja bem-vindo. Então é Acho isso. que tá indo tudo certinho aqui. Muito obrigado, viu? É um prazer estar aqui com vocês. Queria agradecer ao Jonas pelo convite, mesmo que ele não esteja aqui. É, Queria comentar um pouquinho com vocês sobre me apresentar primeiro. Eu acho que deixei para falar nesse momento um pouquinho mais sobre a minha trajetória. Pode passar para mim, por favor. Bom, eu comecei o meu percurso aqui na UFMS, já tem algum tempinho. Eu comecei pelo bacharel, depois eu fui para pós-graduação e agora estou no mestrado. Durante a graduação. Oi? Durante a graduação e depois eu fiz parte de alguns projetos assim que foram muito importantes da minha trajetória. Eu comecei pelo Delirarte, que é um projeto que a gente era vinculado aos CAPs da cidade, e a gente fazia trabalhos que buscavam uma intervenção a partir de algum meio artístico para produção de renda para essas pessoas. Posteriormente, eu fui para a residência terapêutica Moinhos de Vento e fui acompanhante terapêutico por 2 anos. Então, assim, foi um momento muito interessante, assim, porque geralmente nesse lugar a gente tem contato com pessoas com transtorno mental grave e pessoas que estão ali internadas no CAPS, né? E posteriormente também eu já comecei a ter o interesse na área que a gente vai começar a conversar um pouquinho melhor hoje, que é a questão da saúde mental no âmbito da educação. Eu fui primeiramente com um projeto numa escola, que eu não sei se vocês sabem, mas a partir de 2019 tem uma lei que mais ou menos está sendo aplicada agora, que ela diz respeito à obrigatoriedade de ter psicólogo nas escolas. É uma lei ainda que está em implementação, ela tem muitas questões a serem revisadas, mas é uma lei que já está em vigor, já tem algum tempinho. Bom, para começar, eu acho que eu vou situar todo mundo. Se vocês quiserem fazer algum comentário, algum apontamento, a intenção é que seja mais uma conversa. Eu prefiro que seja, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, a gente vai conversando e vai fazendo esse espaço ser nosso, porque no fundo é isso que é o objetivo aqui. Eu dividi essa fala em 3 momentos. Eu conversei com o Jonas meio que por cima e eu perguntei se vocês sabiam dos acessos e dos serviços que a UFMS oferece para atendimento ao estudante, e ele me falou que não sabia. Eu não sei quantos de vocês sabem sobre esses serviços? Alguém já ouviu falar? Não sabem? Exatamente. Então, se vocês ouviram falar, tem o CEP ali, outros não ouviram. Então eu vou chegar lá daqui a pouco, porque assim tem uma diferença, né, entre cada um deles, então eu vou tentar explicar melhor para vocês. Outro ponto, a questão da formação.
se formar, fazer parte de uma formação não é um período simples. Até porque, assim, muitas vezes envolve a gente ter que fazer um certo esforço, uma certa angústia. Período de provas, todo mundo aqui sabe como é. Aquela questão de sobrecarga com leituras, e eu creio que muitos de vocês também vão estar dividindo essa rotina de pós-graduação com uma rotina de trabalho, então isso também é muito angustiante. E a questão dessa formação e desse sofrimento dentro da universidade. Como eu falei agora há pouco, eu passei por diversos serviços, e cada um deles tinha uma certa especificidade no que dizia respeito ao seu sofrimento. O sofrimento do paciente de CAPS é um sofrimento muito latente, claro, mas o da universidade também é. O estudante que vem para a universidade, ele tem um sofrimento que diz respeito também à formação dele. O processo de estar se formando é um processo de transformação, de você rever onde você está, de você realmente pensar se você quer estar ali, que vai ser uma das coisas que todo final de semestre a gente tem que se haver com isso. Bom, para começar, a gente tem que falar um pouquinho sobre essa interseção entre cultura e educação. É, certo? A gente está inserido aqui na universidade num ambiente muito pluricultural. Eu acredito que todo mundo aqui já percebeu que, assim, tem pessoas de diversos lugares. Eu não sei como que é a questão aqui do PPGS, mas do PPG que eu venho, a gente tem pessoas de diversos lugares, especificamente na residência. Vocês sabem o que é uma residência? Só para mim saber. Tá. A questão da residência, por exemplo, faz a gente ter contato com pessoas de diversos estados. Muitas pessoas vêm para a universidade. Então a gente tem uma questão muito cultural aqui que atravessa todo mundo. A gente vai ter que lidar com pessoas de lugares diferentes, com culturas diferentes, e isso vai fazer parte desse processo formativo também. Quando a gente pensa nessa questão da formação, é muito curioso assim que não tem como deixar isso de fora, que é a questão de que toda a formação ela vai ter um pouquinho de angústia inserida nela. A formação por si mesma, ela já propõe uma transformação da gente. Eu creio que muitos de vocês vão estar lembrando de quando vocês entraram na universidade, o que vocês pensaram que ia ser esse curso e como que foi agora. Todo esse processo e esse começar a se situar no lugar, começar a se situar num campo, uma preferência de estudo, uma preferência por algum tema de pesquisa, tudo isso molda como a gente chegou até aqui. E isso diz muito respeito a essa dialética entre uma contradição dentro do processo formativo, que vai dizer respeito a que a formação ela não se torna apenas também uma acumulação constante de conhecimentos. É óbvio que conforme a gente for avançando na graduação, na pós-graduação, mestrado, doutorado, especialidades, a gente vai estar acumulando um certo conhecimento. Mas esse conhecimento, por si só, ele não faz a formação. A gente tem ele como um grande apoio, mas existe uma necessidade também da gente começar a pensar o que existe para além de um acúmulo de conhecimentos. O que da formação diz respeito também a uma parte que vai tocar cada um de nós e que fez a gente querer estar aqui. Porque, veja, é muito simples, se a gente quisesse só acumular conhecimento, a gente poderia ler um livro, sem ter essa pressão de estar aqui querendo ou não, um programa de pós-graduação ele tem uma pressão diferente, uma pressão por resultados, alguma questão com publicação também. Então, mas por que a gente está aqui falando disso sem ser única e exclusivamente para acumular conhecimento? Nesse sentido, a gente acaba chegando num ponto em que a formação ela acaba tendo uma questão até um tanto quanto terapêutica. Eu acho que faz sentido a gente fazer uma diferenciação assim entre formação, entre terapêutica, entre catarse e entre o que diria respeito ao que a gente levaria também para um tratamento psicológico. A questão da terapêutica ela não necessariamente está vinculada a uma terapia. E eu acho que isso é muito importante de deixar bem claro aqui, até porque ultimamente a gente tem ouvido muito, né, que tudo se resolve com terapia, tem que todo mundo ir para terapia e vamos lá todo mundo ficar terapeutizado e não sofrer mais. Balela, convenhamos. A questão do acompanhamento psicológico, ele é muito importante para auxiliar a gente nesses momentos, mas ele não vai resolver algumas questões que fogem do âmbito do um a um. A formação, quando a gente está aqui, a gente está numa sala, tem algumas pessoas aqui, e vocês vão se conviver por muito tempo. 2 anos. É um tempo considerável.
4 no doutorado, 2 no mestrado, né? Então, vão ser mais tempo aqui. Vocês vão passar tempo juntos, vocês vão precisar conversar, vocês vão precisar trocar, vocês vão precisar estar presentes um na formação do outro, seja porque vocês estão sob a mesma orientação, seja porque vocês estão na mesma aula. Isso é uma questão também da formação. A gente não faz uma formação sozinho. A formação é uma coisa coletiva, é uma construção de conhecimentos, e esse também talvez seja um dos grandes desafios. Quando sair daqui, eu dei uma olhada, e vocês me corrijam se eu estiver errado. O PPG de vocês ele é muito voltado para disciplinas de ensino. Aqui é um PPG, então, que vai formar professores. Então, vocês estão vendo, e creio que alguns de vocês já estejam inseridos, como está a questão também da educação básica atualmente. Tem se tornado um lugar muito desafiador, justamente porque as formações elas estão se tornando cada vez mais individuais. A gente cria aquela ilusão, e ali eu até chamei de o cinismo de resultados, né? A gente começa naquela ideia que, num primeiro momento, parece até ser um pouco protetiva do sofrimento que é estar numa formação, de que eu estou fazendo tô dando meu resultado, eu estou fazendo o meu, cada um faz o seu. Mas a gente não para refletir que talvez esse também tenha sido a ideia de muitas pessoas durante a história que levaram a muitos outros momentos que causaram grande sofrimento também. Tem alguma coisa da formação que precisa ser transformadora, e vai ser. A formação, ela tem esse caráter, então, de fazer a gente refletir sobre o nosso local de trabalho, o nosso local de ensino, e o nosso local até mesmo na vida. Quando a gente pensa nessa questão, essa questão de cura, de reconstrução, a gente faz um plano meio elaborado, um pouco pensado, de como que a gente quer estar daqui 4 anos, né? Quando a gente entra na escola, é um plano totalmente antiquado. A gente faz um plano para daqui 12. A gente entra na escola com 7, 6 e sai com 18. Então, toda a formação ela envolve esse plano para o futuro, mesmo que esse plano seja um pouco antiquado. Mas tem algo nele que faz a gente continuar se movendo, que a gente precisa refletir e, de vez em quando, a gente precisa também corrigir a rota, entender onde que não deu certo, o que que a gente vai fazer a partir de agora, né? Bom, chegando na questão da universidade, né? Bom, durante o período da residência, eu passei por especificamente 2 campos. Eu passei pelo CAPS AD4 e pelo atendimento de universitários. A gente tinha que cumprir uma carga horária metade SUS, metade dentro da instituição. No que diz respeito aqui à instituição, eu estava lotado na questão da SEASE, que agora se tornou SAS e posteriormente foi incorporada a PROAS também. Já entrando um pouquinho no próximo tópico, o setor que vai estar disponibilizando atendimentos para os estudantes é o setor da PROAS, é o setor de atenção ao estudante. O CEP, né, que você chegou a comentar, que é lá perto ao INISA, ele é um setor de atendimento à população em geral. A universidade ela tem alguns dispositivos que estão sendo ofertados, agora está aumentando mais. Acho que você comentou, né, que viu um lá na Exam. Eles estão começando a se multiplicar, mas ainda assim é uma coisa que está muito no começo, ainda está muito se estruturando. Eu acho que esse projeto que está na Exam, ele tem. A gente está em 26, ele vai fazer 4 anos agora. Então, assim, tem muitos lugares que ainda falta uma certa cobertura para esse atendimento. Mas, bom, se a questão da terapêutica não é necessariamente vinculada a um atendimento psicológico, então a gente teria que começar a pensar que tipo de sofrimento poderia ser vinculado, então, a um atendimento psicológico? Quando que eu deveria procurar um acompanhamento psicológico? Bom, geralmente a gente divide o sofrimento em 3 tipos, que a gente chama de mal-estar, sofrimento e sintoma. Bom, o mal-estar, ele é aquilo que eu comentei logo de início, que é aquela questão que a gente sente e vive simplesmente por estar vivo. A gente vai sentir com o tempo passando que o corpo vai doendo mais aqui, vai doendo mais ali, que talvez eu não consiga mais pegar alguma coisa que caiu, que talvez aconteça alguma tragédia, igual a gente está vendo agora, muita questão de chuvas, isso são questões que geram sofrimento que não estão no nosso controle.
Nisso a gente estaria falando de uma questão do mal-estar. Quando a gente entra na questão do sofrimento e sintoma, eles têm uma relação muito curiosa, porque ultimamente a gente entrou na ideia de que se existe um sofrimento, a gente precisa automaticamente ir em cima dele, acabar com ele, porque a gente começou a ter realmente medo do sofrimento, né? Você pode pegar qualquer lugar, você vai ver o quanto aumentou o consumo, por exemplo, de psicofármacos. Isso é uma coisa que aumentou muito. Isso diz respeito não só ao, a como a gente está lidando com o sofrimento, mas também sobre a questão que a gente comentou da formação, né? O que que a nossa sociedade está se tornando atualmente? Em que momento que a gente começou a parar de refletir sobre essas coisas? Talvez até porque se a gente ficar refletindo demais, a gente também fica mal, né? Porque é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas em que momento o sofrimento e sintoma pararam de conversar e começaram a se tornar uma coisa única? Então, nesse sentido, o que seria o sofrimento? O sofrimento, ele diria respeito a uma experiência que a gente sente e que vai sentir durante a formação, que tem a ver com algo que precisa e deve ser compartilhado. O sofrimento, ele é uma narrativa que vai convocar a gente a falar dele. Eu acho que o melhor exemplo que a gente tem hoje de como essa questão ela está sendo abordada, a gente pode ver pelo termo sororidade. O termo sororidade ele diz respeito a um sofrimento que tem um recorte de gênero específico, que diz respeito a um tipo de violência específico, mas que convoca as pessoas a falarem sobre aquele sofrimento. O sofrimento ele faz um laço social. Quando a gente sofre, a gente procura algum colega, a gente procura alguém para conversar, e esse sofrimento ele se torna compartilhado. Algumas vezes a gente pega o sofrimento do outro para a gente e vai se envolvendo naquilo também. Mas o sofrimento ele tem essa característica de fazer laço social. E aí entra o grande problema que a gente tem aqui também dentro da universidade e que se torna também uma das limitações do serviço. Por vezes a lista de espera é grande. Por vezes esse sofrimento ele também não vai ser compartilhado. Por vezes a gente não vai conseguir falar sobre esse sofrimento. E aí é onde a gente tem que começar a pensar quando procurar um atendimento. Quando esse sofrimento ele passa de um lugar recorrente, de um lugar social e ele começa a existir fora dali. A gente geralmente vai falar, por exemplo, que existe uma certa ansiedade relacionada a apresentar trabalhos. Eu acredito que na escola isso deva ser mais comum agora, que eu tenho visto que tem aumentado bastante. A ansiedade de apresentar algum trabalho, por exemplo. Essa ansiedade, ela diz respeito a um sofrimento. Ela tem um contexto social, ela tem uma narrativa por trás dela que envolve muitas pessoas e muitas questões. Mas quando a gente começa a pensar que talvez a ansiedade não esteja mais só ali e ela começa a chegar dentro de casa, ela começa a chegar no mercado, ela começa a chegar em lugares onde a gente frequenta normalmente e que antes ela não entrava, aí a gente começa a dizer algo sobre um sintoma. Bom, o sofrimento, ele pode ser resolvido por uma questão terapêutica, né? Uma questão de conversa com um amigo, uma questão de alguma atividade que promova bem-estar. Quando a gente começa a falar do âmbito do sintoma, aí a gente começa a entrar no campo que diz respeito à psicologia, à psicanálise, à psiquiatria e às abordagens da saúde. Então, uma coisa a se perguntar sempre durante esse processo, porque o sofrimento ele vai existir, a gente não tem como tirar ele de cena. Mas em que termos a gente quer estar passando por essa pós-graduação? Vão ser alguns anos aí de luta. E tem que ter algum plano para o futuro. Mas é diferente quando a gente sabe que existe uma angústia dentro desse processo e quando essa angústia ela começa a passar por um processo de humilhação, ou começa a ser toda aquela questão que, por vezes, a gente ouve da pós-graduação, né? Então, bom, em que termos a gente gostaria de passar por essa pós? Como que a gente imagina que seria, vai ser daqui o tempo que vocês levarem para passar, às vezes leva o tempo, às vezes leva um pouco a mais. Mas pensar nesse processo é também uma forma da gente estar lidando com o sofrimento de indeterminação, que a gente não sabe o que vem, né?
São anos que a gente tem uma ideia apenas disso. Mas essa é uma questão a ser pensada. A partir disso, identifiquei que talvez essa questão entre sofrimento e sintoma, que talvez eu esteja começando a sentir alguma coisa que não diz respeito só a estar na universidade, que diz respeito a está afetando minha rotina, está afetando outros lugares em que eu me encontro, afetou relações sociais. Bom, aí eu vou entrar na questão do acesso aos serviços. Esses que estão circulados com essa bolota azul, que eu acho que. Aí. Foi uma péssima forma de marcar, mas acho que foi a única que eu consegui pensar. É, esses que estão marcados em azul, eles são os serviços que vocês podem estar acessando. Você citou o CEP, né? O CEP ele é o serviço de psicologia, mas ele é voltado para a comunidade externa. Existem alguns serviços que são voltados para a comunidade externa e existem alguns serviços que são voltados para a comunidade interna. O serviço do CEP ele é voltado para a comunidade externa e ele tem uma lista de inscrição que deve estar se iniciando em breve com um número limitado de vagas. Então, se vocês conhecem alguém de fora que está procurando atendimento gratuito pelo CEP, fala para essa pessoa ficar esperta, porque acho que esse ano eles vão abrir 60 vagas. Eu estava conversando com a recepcionista, então, assim, são poucas vagas, até porque a gente tem um número limitado de estagiários para atender. O HU é um projeto que está começando muito recentemente. Eu acho que ele começou, eu estava saindo. Ele começou, se eu não me engano, em outubro. Setembro, outubro do ano passado. É outro projeto para atender população externa e ele atende via CISREG, que é o Sistema de Regulação da Prefeitura. Então, os pacientes se inscrevem nesse serviço e procuram acompanhamento ali, que vai estar vinculado também à residência de psicologia. Agora, no que diz respeito aos outros dois serviços, a gente tem o LEAP, que é o Laboratório de Escuta e Atendimento Psicológico, que é esse que você viu lá na Exam. Esse é um serviço voltado para estudantes, para servidores, para profissionais que estão trabalhando ali, então todo mundo pode estar acessando, e é um serviço de fluxo contínuo. Então, quer dizer que ele não tem um número limitado de vagas que você tem que ir lá fazer sua inscrição. O LEAP ele funciona no modelo porta aberta, então vocês podem estar seguindo a rede social do LEAP, que eles vão falar os horários que eles estão lá, e é só você aparecer que eles estão com a porta aberta para ouvir vocês, para vocês poderem conversar lá com a galera. Outro serviço que a UF oferece, voltando um pouquinho no LEAP, eu dividi ali em 5 lugares, né? Que são os lugares onde o LEAP está. Você viu da Exam, mas o LEAP ele também está na FAMED, na FAODO, na FAMES. Então ele está além da Exam, né? Claro. Então, ele está nesses lugares e ele atende a população que está ali ao redor desses lugares. Vocês têm aula nesse prédio aqui ou vocês têm aula do outro lado da ponte também? Só no INF? Ah, tá, em frente às quadras, tá. Aqui, eu esqueci de colocar ali também. Aqui, perto de vocês, vai estar o LEAP que fica ali no multiuso. Tem o LEAP da Facom. A Facom é um pouquinho atrás. Mas eles também vão estar atendendo a questão da galera da Facom, mas também a galera ao entorno. Então, se algum de vocês sentir necessidade, precisar, podem estar procurando esse serviço. No que diz respeito à universidade e à pró-reitoria de assuntos estudantis, aí existe um formulário que vai estar disponibilizado para vocês no site da pró-reitoria. Vocês vão lá em saúde do estudante, vai ter lá um formulário e eles são divididos em cidades. Então, a gente tem aqui o de Campo Grande, que vai estar sendo presencial, os atendimentos, majoritariamente, e o disponibilizado para os outros campos que não tem psicólogo ainda. Então, a gente também vai estar fazendo esse atendimento. O serviço da PROAS, você tem alguma dúvida? Pode falar, a gente... Roda de filme? Ah, você diz atendimento em grupo. Não, não, é um atendimento individual também. É um atendimento.
Roda de filme. É uma boa analogia. Mas assim, são atendimentos individuais também. Quem vai estar oferecendo atendimento em grupo vai ser a galera da Proais, que eu acho que que o duro que o menino que fazia, ele foi pro mestrado, mas eu acho que ele tá voltando esse ano. E vai ser na Proais e no serviço de psicologia. Eles têm grupos terapêuticos, né? Que é o que chama assim. No LEAP, esse serviço ele funciona no seguinte: você viu que tem os horários aí, né? Toda semana esse perfil ele é alimentado com os horários disponíveis de cada pessoa para estar nesse serviço. Então, é até por isso que varia muito, né? Varia, por exemplo, lá atendem residentes e também atendem os estagiários da graduação. Então, depende muito de como vai estar o horário daquela semana. Então, às vezes, uma semana vai estar um residente, mas na outra pode estar um estagiário. Mas a partir do momento em que você vai nesse serviço, você vai estar vinculado à pessoa que te atendeu. Então, aí vocês vão conversar e procurar o melhor horário para os dois e vão marcar a sessão. O serviço ele é de porta aberta, por quê? Porque literalmente ele fica com a porta aberta. É uma sala que fica com a porta aberta, ou no caso, acho que da FAMED, que o prédio tinha algumas certas limitações com relação a barulho, etc., fica com uma plaquinha. Então vai estar lá uma plaquinha aberto, entre, venha e fale. É literalmente essa a premissa do LEAP. É você aparecer lá, a porta vai estar aberta, te esperando, você fala. Oi, aqui. Então, só para entender, ele é o atendimento inicial. O aluno vai lá, ele é acolhido inicialmente. Se ele precisar de terapia, ele é encaminhado para outra coisa, é isso? Sim e não. Ele pode ser encaminhado sim. Mas geralmente, a partir do momento que ele chega lá, ele vai estar vinculado ao serviço. Então, o serviço LEAP vai encaminhar ele talvez ou para outro residente, a depender da gravidade do caso. Se for um caso muito grave, às vezes a gente vai estar querendo encaminhar para alguém que tem um pouquinho mais de experiência com aquela temática, até para conduzir uma boa condução do caso, ou até mesmo por uma questão de sobrecarga. A gente falou tanto sobre formação aqui, a gente também não vai querer sobrecarregar um estagiário que está iniciando a sua questão formativa agora. Então, assim, a gente sempre está levando em consideração gravidade do caso, primeiro de tudo, e a questão de superlotação de horários. Mas lá funciona tanto quanto com o atendimento inicial quanto o atendimento continuado. A UF, eles têm um problema nessa normativa, que já é uma coisa que eu cheguei a comentar com a chefe do setor, que eles dividem os serviços aqui em porta aberta, em entrada no serviço e fluxo e o que vai seguir aqui dentro. E é uma divisão muito, 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 muito mal feita, assim, eles não se atentaram muito nessas definições. Então acho que acaba ficando um pouco confuso até para vocês qual que você entra e qual que você fica, para onde você vai ficar ali. No LEAP você vai estar entrando e ficando. É o mesmo caso da SEASE. Só que a SEASE, eles têm uma particularidade. Na SEASE, vocês têm um número limitado de atendimentos. Então, na SEASE, se eu não me engano, estava limitando a 5 atendimentos. Eu esqueci de colocar aqui também, mas também tem o plantão psicológico da Liga Acadêmica de Psicologia, que funciona no mesmo estilo. Eles são meio que irmãos, assim, né? Surgiram na mesma época. Que você tem um número limitado de atendimentos. Oi. SEAS é a Secretaria de Atenção à Saúde do Estudante. É a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, aqui em cima. Dela saem as ramificações que diz respeito à saúde do estudante no geral. Eu acho que lá na Proais vocês também vão ver no site deles, vai ter o cadastro RU, vai ter um monte de coisa lá vinculada ao site, mas lá também é o site que vai estar vinculado à saúde do estudante. Ela é um dos braços da Proais. Aqui a universidade ela tem uma questão muito séria com prédios, né? É muita gente precisando de espaço para pouco espaço para ter tanta gente. Então, a sala da Proais, na verdade, ela vai estar no Embio, mas ainda é da Proais. Não é do Embio, mas está lá no Embio. Por uma ocasião do destino, porque foi onde tinha, né? Agora, qual que era a pergunta mesmo? Desculpa. Era essa a diferença. Quando ele entrava no LEAP,
se depois ele ia ser encaminhado para o atendimento da terapia, que daí como não é porta aberta que você chama, né? E é contínuo. Mas eu entendi o fluxo. É dividido em pontual e contínuo, né? A SEASE, eles têm os dois atendimentos, só que agora com a residência que eles se tornaram os dois atendimentos. Então, tinha uma reclamação muito grande dos estudantes que dizia respeito ao fato de que eles procuravam atendimento lá, eles recebiam 5 atendimentos, acabavam os atendimentos, e eles tinham que se reescrever e ficar mais 2, 3 meses na lista para ser mais 5 atendimentos, e para, e 5, e para, e 5, e para. Com a entrada da residência, isso mudou. Agora, eles vão fazer sim os 5 atendimentos. A UF tem uma equipe de psicólogos muito, 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 muito reduzida. Se eu não me engano, são 3 psicólogos. Agora estão com 4 psicólogos para atender todo o campus, matutino e noturno. Então, é muita gente. E o EAD também está sob responsabilidade de Campo Grande. Todos os EADs eles são vinculados, quando eles se inscrevem no formulário da SEASE, eles são encaminhados aqui para Campo Grande também. Então, eventualmente, a gente teve uma colega minha que estava atendendo aqui, uma pessoa que fazia uma pós online da UF no Rio. Então, a gente acaba perdendo um pouquinho dessa questão do controle, de quantas pessoas chegam, por causa dessa equipe reduzida e também de como está sendo o ensino online hoje. Mas lá na SEASE, vocês vão receber 5 atendimentos, de 3 a 5 atendimentos. No final desses 5, vocês vão pensar um encaminhamento. Esse encaminhamento, ele pode ser tanto para um psicólogo da iniciativa privada, um psicólogo que atenda particular, quanto ele pode ser encaminhado para residência. Geralmente eles fazem, tem uma das perguntas do formulário é a questão socioeconômica, né? Geralmente a gente entende que algumas das pessoas que vão estar procurando esse serviço não tem como procurar nenhum outro serviço. Então essas pessoas é, vão entrar na prioridade para ser encaminhadas. Também tem a questão de gravidade do caso. No LEAP isso funciona diferente. A SEASE ela é mais geral, ela atende todos os cursos. O LEAP ele ainda está vinculado muito a esses cursos, mas ele é contínuo também. Você vai chegar lá, você vai ser atendido, vocês vão marcar uma próxima sessão, e aí vocês vão ter um período de entrevistas iniciais, e depois dessas entrevistas iniciais, vocês vão combinar se você vai querer continuar, porque às vezes é uma demanda muito pontual, né? Parte do serviço ser porta aberta é porque, por vezes, estavam acontecendo em alguns cursos muitas crises de ansiedade pré-prova. Então, chegava um determinado momento do ano ou um semestre específico em que os alunos sabiam que iam ter aula com um determinado tipo de professor, num determinado tipo de matéria, e aí aquilo causava uma certa crise neles e eles precisavam de alguma coisa naquele momento. Aí começou o LEAP. Ele começa dessa iniciativa de que, assim, chegou um ponto que estava chegando todo ano estudantes do mesmo semestre falando a mesma coisa, e aí chegou num ponto que os veteranos estavam falando para os calouros assim: escuta, quando você chegar naquele semestre tal, você vai procurar terapia, tá? Porque você vai precisar, porque você vai conversar com fulano, você vai ter aula com ciclano e com beltrano, e aí entra a questão que a gente comentou um pouco mais cedo, né, de quando a formação ela se torna um pouquinho de humilhação, e ele sempre falava assim: você vai ser isso, aquilo. Então, o LEAP ele surge de uma demanda que se tornou muito recorrente. E eu acho que é uma demanda que a gente precisa estar sempre levantando para não esquecer. A gente não pode esquecer como as coisas começaram, porque tem um motivo para ser, né? E então, esses dois eles vão estar funcionando como serviços para vocês procurarem. O CEP, geralmente vocês vão ao CEP, porque de certa forma vai estar escrito no Google, Serviço de Psicologia. Mas não é lá, eles vão acabar te encaminhando. Então, se vocês sentirem necessidade, vocês podem estar procurando essa questão do o formulário. Ele está disponível no site da ProAIS. Eu não consegui botar um print, na verdade eu esqueci, mas ele está lá, vocês podem estar procurando. O LEAP, como eu expliquei, é só chegar lá. Bom, no mais, agora eu queria ouvir vocês. O que vocês pensam? Dúvidas, questões, apontamentos, falas? Claro. Ok.
É verdade. Tá. Boa tarde, meu nome é Adler. Ah, Você comentando um pouquinho sobre isso, me lembrou que eu já tive a oportunidade de passar na SEAP, eu não sei se SEAP, né, que tu comenta, SEASE, mas foi entre 22 e 23 durante o mestrado. Então foram 3 sessões, tive essa orientação, um encaminhamento posterior, e quem realmente precisar eu super aconselho e sugiro, porque ajuda bastante durante o percurso acadêmico. Então, eu lembrei um pouquinho disso e foram memórias reconfortantes, digo assim. Tá? Então, só para compartilhar. Obrigado. Só para compartilhar, eu também não sei agora qual dos serviços eu utilizei, mas eu utilizei durante um período de tempo da graduação. No segundo, terceiro ano ali, durante quase um ano, foi alguns meses, não vou me recordar quanto tempo, isso foi 2014, 2015, mais ou menos. Também precisei muito naquela época devido às demandas do curso e problemas pessoais, e ajudou muito. Hoje, inclusive, penso em voltar. Mas também, não é uma pergunta, é só realmente uma indicação, porque naquele momento eu precisava e me ajudou muito. Depois disso, eu fui buscar terapia fora e tudo mais, vendo a necessidade. Então, realmente, parece ser uma coisa boba, mas realmente faz diferença durante o curso. Recomendo para quem precisar ali, são excelentes profissionais. Você falou que a Proás também tem o atendimento em grupo, mas você não falou como é que funciona. Oi, tá me ouvindo? Então, o atendimento em grupo, eu não fiz parte dele, né? Até por isso eu não cheguei a comentar muito por cima. E também aconteceu uma questão que foi que o psicólogo responsável pelo atendimento em grupo, ele pediu afastamento para fazer o mestrado dele, né? Eu acho que ele tá voltando esse ano. Acho não, eu tenho quase certeza, porque quando eu entrei ele saiu. Mas esse atendimento em grupo, ele está sendo realizado. E eu acredito que você pode comentar sobre isso, por exemplo, se você na entrevista inicial. É até por isso que a gente faz entrevistas iniciais, tanto para definir uma demanda, tanto para definir uma demanda de vocês para o atendimento, quanto também definir algumas expectativas, né? O que que vocês estão esperando desse atendimento? Por que que vocês procuraram? Vocês querem um atendimento individual? Ou vocês vão querer o em grupo? O em grupo eu sei que também tem uma questão com vagas. Como eu falei, a questão é muito reduzida a equipe aqui da UF. Mas eu acredito que após, assim, você pode estar comentando com isso em sessão, que aí eles vão estar também te encaminhando e sabendo te explicar um pouquinho melhor como funciona a entrada. Porque lá na ficha de inscrição, se eu não me engano, não está marcado se você quer em grupo ou individual. Está marcado que você quer atendimento. Então, eu acho que isso é uma coisa que pode ser comentada nas entrevistas iniciais. No da. Tá, isso é uma coisa interessante que eu esqueci de falar. No da SEASE. No da SEASE. O de porta aberta do LEAP vai ser vinculado mais a atendimentos individuais, pontuais, de uma questão que surgiu ali. Vinculados ao sofrimento na universidade. É um projeto totalmente vinculado ao sofrimento da universidade, assim. Eu gostaria de fazer uma pergunta. É, a- recentemente até a CAPES lançou uma nova resolução que trata do assédio moral de orientando, orientador, justamente por essas questões emocionais, né? É, enquanto estudante, principalmente da pós-graduação, que a gente tem um arcabouço muito maior de entregas, né, e cobranças de publicações, enfim, qual seria, não é dica, mas a orientação para que a gente tenha efetivamente exercícios de controles emocionais, tanto no mestrado eu acredito até que com maior intensidade, porque são apenas 2 anos, e no doutorado, que a gente tem bastante entrega também. Então, o que a gente pode de fato, né, fazer
E como perceber isso, porque muitas vezes a gente está no automático e a gente não consegue perceber que esse sofrimento de entregas está causando um transtorno em mim, né? Então, quais são os eixos aí para mim conseguir me localizar e entender, e qual é o momento que eu preciso buscar ajuda, né? Porque muitas vezes a gente não percebe e acaba que eh, sobrecarregando e começa a vir os laudos, né? De trancamento, de pedido de prazo para qualificar, para defender, enfim, né? Então, tudo isso, como que a gente organiza, como que a gente consegue perceber isso? Vou responder ao contrário, então, né? Entra muito naquilo que a gente comentou, né, sobre a questão do sofrimento e do sintoma. Quando esse sofrimento ele começa a aparecer desvinculado de um contexto social, especificamente de um contexto social, ele começa a aparecer, por exemplo, vou tomar um banho e aí crise de ansiedade. Bom, o banho tecnicamente ele não está vinculado à instituição, mas quando a instituição ela começa a entrar dentro de todos os lugares possíveis, isso aí a gente tem que ligar um alerta. Eu mostrei ali agora há pouco, né, que eu passei por alguns serviços da rede, né, CAPS, Serviço Residencial Terapêutico, o próprio CAPS AD, e geralmente as pessoas falam que o CAPS é lugar de doido. E olha, eu gosto muito de uma definição do Lacan para loucura, que ele fala que a maior loucura que existe é quando a gente fica muito parecido com a gente mesmo. O que seria essa grande questão de ser muito parecido com a gente mesmo? Quando a gente é pesquisador e aluno em todos os lugares da nossa vida. Quando a gente vê que talvez num horário de café a gente está sendo aluno de novo. Quando a gente vai sair de casa para ir no mercado, a gente é aluno. Aí a gente está começando a falar de alguma coisa que talvez precise de um acompanhamento. Essa questão muito. E o mestrado, acho que o mestrado, por ser um tempo menor, eu acho que ele deve acabar induzindo um pouquinho mais isso do que o doutorado, que são 4 anos. Eu acho que o doutorado ele vai causar um sofrimento mais diluído, mais constante. Mais constante. Vai ficar constante, mas assim, a questão de você estar sempre ali pensando na universidade, dia sim, dia também, e essa questão de uma identificação muito grande, aí a gente começa a pensar que talvez seja interessante estar procurando um atendimento. Aí você fez outra pergunta. Como a gente. Estratégias para a gente não cair nisso. É uma estratégia, assim, parece besteira, né? Mas é uma coisa que eu sempre gosto de apostar muito, postar na questão social. É, a experiência da formação, ela tem que ser vivida enquanto uma experiência de formação, e isso envolve estar em grupos, estar com outras pessoas. Às vezes, assim, até eu achei muito interessante que vocês têm uma representação estudantil. Isso não é tão comum na pós. Não é toda pós que tem um representante. Então, isso quer dizer que vocês têm uma mobilização estudantil em volta dessas questões, senão, acho que nem eu estaria aqui, porque foi um convite do Jonas, né? Então, vocês têm essa mobilização. A questão social dos laços, de promover algum espaço de convivência em que a universidade não entra. Essa questão, de novo, né, de a universidade entrar em todos os lugares. Às vezes, um simples cafezinho, uma reunião de fim de grupo, vamos no bar, já muda muita coisa. Isso são pequenas estratégias assim para o dia a dia, sabe? E sempre a gente aponta nessa questão também de como fazer essa separação da universidade, assim. Isso é uma questão muito difícil de trabalhar às vezes com alguns pacientes, porque um mestrado e o doutorado e outras pós-graduações e até mesmo a graduação tem um momento do ano que ele vai exigir muito de você. Geralmente, os períodos que eu mais atendia no ano eram maio e outubro. Aí um dia eu fui parar para perceber por que maio e outubro.
Aí eu fui ver, maio tá caminhando para o encerramento do semestre, tá começando aquele monte de prova. Por que outubro? Porque o segundo semestre, inclusive, era muito pior que o primeiro, porque a gente começa em agosto para terminar no final de novembro e tem a semana do saco cheio no meio. Então o semestre faz isso aqui. Então as coisas vão se sobrepondo umas às outras. E era uma coisa muito difícil, assim, mas que com o tempo a gente conseguia trabalhar com os pacientes, que era essa questão da necessidade de ter alguma coisa ali fora. Alguma coisa que não tem a ver, vai fazer alguma outra coisa. A terapia é um muito bom lugar para você estar falando sobre isso. E vai se tornar também um dos objetivos da terapia é esse, é quebrar com rotina, né? Porque você vai ter que tirar um tempo para você pensar o que que você vai falar, depois você vai se organizar para ir, depois você vai chegar lá, você vai ficar na sala de espera, você vai ficar assim, meu Deus, quem que vai me atender? Aí você vai descobrir quem que você vai atender, porque no LEAP porta aberta você não sabe quem é. Então, aí você vai descobrir quem vai te atender, aí você vai lá ver aquele estranho que fala um monte de coisa esquisita. Aí você vai começando a ver que o negócio está fluindo, mas não é a mesma coisa da rotina. Então, se eu tivesse que apontar algo além da terapia para ser alguma coisa, para passar por esse processo, seriam apostar nas experiências que não têm a ver com a universidade. Para que a universidade também diminua de tamanho. Às vezes ela é muito, né, muito totalitária. Pergunta. A grande maioria aqui ou está professor, ou será professor, ou vive no ambiente escolar ou universitário, né? Isso por si só já é uma sobrecarga emocional muito grande, né? Então, nós, enquanto professores, agora saindo do campo pós-graduando, se a gente detecta, no meu caso, por exemplo, sou orientadora de TCC. Se eu detecto que o meu aluno está em sofrimento, qual é o papel meu enquanto orientadora, o limite que eu posso entrar, o que eu não posso entrar. Então, por exemplo, digamos que alguma das professoras viram que o aluno está em sofrimento. Ela pode fazer esse caminhamento, pode conversar, não conversa, porque aí tem uma questão ética, eu não sei se até que ponto a gente pode entrar nisso, e aí seria para a gente, enquanto professor, como que a gente agiria quando a gente está percebendo o sofrimento? Tem uma questão que a gente discutia muito quando a gente ia atender crianças, que era, como que eu respondo a criança quando ela faz tal pergunta? Você responde a pergunta que ela tem a capacidade de fazer. Se ela tem a capacidade de fazer uma pergunta X sobre o mundo, ela pode receber uma resposta X sobre o mundo. Óbvio que a gente tem que levar em consideração essas coisas que você comentou, né? O tato, etc, etc. Mas veja, se o aluno, se vocês verem o aluno, essa é uma das funções do LEAP, é por isso que ele está inserido dentro das faculdades. Já me aconteceu sim de levar, o professor levar o aluno até um serviço para o atendimento. Mas ele também precisa querer. Então, e isso é uma questão muito difícil, assim, porque tem uma certa angústia também no lado do professor, que quando vocês estão na frente da sala é muito mais fácil você ver assim um grupinho animado, você vê outro aqui, outro ali, você vê as ilhas que acontecem dentro de uma sala de aula. Assim, algumas vezes já aconteceu de professores mandarem um aluno, etc, etc, mas ele não se implicar no tratamento. Então, assim, é muito uma questão sobre o quanto ele também quer. E isso é uma coisa que eu acho que a gente pode pensar, que por vezes o lugar do professor ele acaba sendo um lugar muito de falar, né? O professor ele tá explicando conteúdo, conversando com fulano, conversando com ciclano, passando uma orientação, passando alguma coisa. Às vezes o que tem para fazer ali é só ouvir. Se aquele aluno quiser falar, é, o quanto você acha que consegue ouvir também é uma grande questão, né? Tem algumas questões que elas vão saltar aos olhos
E aí é a questão de falar assim, olha, tem um serviço tal, no lugar tal, a inscrição é por ali. Até por isso que eu fiz questão de trazer quais são os serviços para vocês procurarem, porque eu acho que ele é muito mal divulgado. Tem uma certa estratégia da universidade que é também para não superlotar ele, né? Por causa da questão reduzida. Mas aí a gente tem que fazer aquela conta, né? A gente não superlota, mas também ninguém é atendido. Aí é complicado. Então tem que fazer esse meio termo. Então, assim, quando ver alguém em sofrimento, eu acho que a questão é sempre, tá, ouvir. Acho que essa acaba sendo também a grande questão de por que que a psicoterapia entrou tão em alta ultimamente. Porque a gente tem uma questão muito difícil com a escuta, né? É muito difícil também ouvir o sofrimento de outra pessoa sem querer dar uma resposta para aquilo. E essa é a grande questão, assim, escutar não envolve dar uma resposta. A gente fica muito preso naquele dilema do Saussure, né? De que de um lado é emissor, do outro lado é receptor, e a conversa ela acontece como se realmente as coisas fossem passivas, assim, elas não são. Do outro lado também é um emissor, né? A outra pessoa também vai estar falando. E a gente tem sim sofrido de excesso de emissores. É muita gente falando, muita gente sabe sobre muita coisa. Às vezes a gente pode só ouvir. Alguém, gente? Luiz, professora Marinês, eu sou coordenadora do programa. Eu quero te agradecer imensamente, né, desde o ano passado o ano passado a professora Nádia, que era coordenadora, ela é que organizou esse momento, e desde o ano passado que vocês estão sendo convidados para fazer parte deste momento de acolhida. E a gente considera muito importante, né, porque os alunos, inclusive, nas redes sociais, vão encontrar uma infinidade de comunidades de pós-graduação, né, em que vão jogar em cima deles a ideia de que esse ambiente é um ambiente que adoece, e adoece muito, né? Vocês não precisam nem procurar com muito, não é nem muito difícil de achar, né? Então é importante que eles tenham essa ideia de que não precisa ser esse ambiente que adoece todo mundo e que se isso causar, se eventualmente acontecer, eles têm opções de procurar ajuda. Então a gente agradece muito a sua vinda. Eu que agradeço pelo convite, assim, é realmente muito bom estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho é, do serviço de psicologia da UF, né, que eu passei tanto tempo ali, então é realmente muito bom estar aqui com vocês. Agradeço demais pelo convite. Precisando, eu deixei os meus contatos ali. Eu não tenho WhatsApp, o Instagram, né? Infelizmente, a residência é dedicação exclusiva, então eu nem me preocupei em fazer um Instagram profissional ainda. Vou pensar nisso para depois. Mas assim, de fato, se você for pegar os dados, o estudante de pós-graduação ele tem um índice muito grande, muito grande. E essas iniciativas que vocês estão tendo, é muito importante fazer esse ponto de que é muito bom ver que existem pessoas que estão querendo transformar esse ambiente em alguma coisa diferente. Porque, de fato, a formação dói, crescer dói, né, como dizem. Mas o que a gente faz com esse sofrimento é o que vai dizer muito mais sobre ele do que o fato dele acontecer. Que a gente queira fazer alguma coisa sobre isso, que a gente queira transformar esse lugar, diz muito mais sobre todos os dados que a gente tem por aí. Obrigado. Muito bom. Agradecemos muito a sua participação, um tema tão relevante. E, gente, não é para a gente sofrer. Se causa sofrimento, o negócio está errado, né? Então, tem uma pergunta aí? Ah, o pessoal do YouTube está parabenizando. E, prof, vamos dar um mimo para o nosso palestrante, tirar a nossa foto oficial.